Na aula de hoje do professor Marcelo Abreu César, o tema será linhas teóricas da psicologia. Entre os tópicos abordados estão sexualidade infantil, mecanismo de defesa ou ajustamento, princípios de organização perceptual. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira aula de psicologia. Hoje discutiremos as tendências teóricas da psicologia, ou seja, as grandes teorias psicológicas. Iniciaremos pela psicanálise, seguiremos pelo behaviorismo e, finalmente, a Gestalt. Apresentarei a vocês os objetivos da aula de hoje e, em seguida, uma breve retomada da aula anterior. Os objetivos da nossa aula de hoje são apresentar uma breve discussão sobre as principais linhas teóricas da psicologia, advindas dessas três escolas importantes que vimos na aula anterior: o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo. Relacionar as teorias identificando as especificidades existentes entre elas. Discutiremos, então, as grandes teorias que foram embasadas por essas três grandes escolas. Retomando a nossa aula anterior, discutimos o que é ciência e sua representação. Discutimos também o objeto de estudo da psicologia, o surgimento da psicologia científica e, finalmente, discutimos um pouco a questão do método científico e objetivo. A psicanálise, inaugurada por Sigmund Freud. Então, Freud foi um médico que sistematizou a psicanálise. Este termo refere-se a uma teoria sobre o aparelho psíquico. E qual o objeto de estudo para a psicanálise? O inconsciente. Vejam, pessoal, este médico que era Sigmund Freud, ele sistematiza a psicanálise. Ele começa a estudar um corpo de conhecimentos. Esses conhecimentos eram observados no ser humano, do que ele tinha mais de obscuro, e ele começa a formular esta teoria, que é a psicanálise. E ele atribui à psicanálise, como objeto de estudo, o inconsciente. Para falar do inconsciente, ele trabalha com a vida mental. O que é isso? Ele diz o seguinte, que na vida mental há níveis. Níveis. Que níveis? Consciente. Então, nós temos o nível consciente, que é aquele nível onde você tem o acesso às informações, os conteúdos presentes na consciência, no mundo interno e externo. Temos também, segundo Freud, o subconsciente ou o pré-consciente, que são aqueles fatos que estão aonde? No passado, mas de fácil acesso. Aonde? Na nossa memória. Então, a gente consegue lembrar alguns fatos. E o inconsciente, que é este último e terceiro nível, que é extremamente profundo e atemporal. Com isso, Freud determina os níveis da vida mental. E ele diz que todos nós temos esses níveis. Temos o nível consciente, que são aqueles fatos que a gente lembra rapidamente, que estão presentes na memória real. Temos o nível subconsciente ou pré-consciente, que é aquele nível, pessoal, que está lá no passado, mas que a gente lembra rapidamente. Está na memória. É como se ele tivesse adormecido e, de repente, a gente lembrasse. E um outro e terceiro nível, que é um nível inconsciente. Nós não conseguimos lembrar de fatos ou de coisas que aconteceram na nossa vida, porque é um nível muito profundo. Então, veja, Freud começa a postular
a questão do aparelho psíquico. E onde Freud vai buscar esses níveis, né? Ele vai buscar na sexualidade infantil. O que ele observa? Vejam, segundo Freud, a função sexual existe desde o princípio da vida. Ele começa a observar a sexualidade infantil. E ele diz assim, que a sexualidade é um período longo e complexo. Por quê? Porque até atingir a sexualidade adulta, ela passa realmente por um processo bem longo. Vejam, esta sexualidade adulta envolve funções reprodutoras e também de obtenção de prazer. E estas funções podem estar associadas. E ele chama toda esta energia dos instintos sexuais adultos de a libido. E Freud começa a buscar o inconsciente aonde? Na sexualidade infantil. Ele busca e ele vai estudar esta sexualidade mostrando que a criança também tem uma sexualidade aflorada. Embora inconscientemente, a criança também aflora a sua sexualidade. E ele fala mais uma coisa importante, ele diz assim, que todos nós temos uma sexualidade que é alguma coisa que vem dos instintos, né? E esse instinto sexual, vamos dizer assim, ele caracteriza como a libido. E veja como ele postula as fases da sexualidade infantil. A fase oral é aquela fase em que o bebê tem como zona de erotização a boca. A fase fálica é a zona de erotização que ele chama que é o órgão sexual. Ele diz também que o bebê tem uma fase anal. O que é isso? A zona de erotização do bebê é o ânus. A fase genital, que é aquela fase que nós conhecemos como puberdade, é quando o objeto de desejo está no próprio corpo. Se está também no próprio corpo, pode também estar no outro. Vejam, Freud começa a postular as fases do desenvolvimento sexual infantil. E ele diz assim, que todas estas fases são fases inconscientemente que o bebê realiza. O bebê começa a sentir prazer desde o momento que suga o seio da mãe quando ele está mamando. E, além da boca, que é uma zona de erotização deste bebê, ele também tem outras zonas de erotização. Por exemplo, quando o bebê está pelado, que a gente está dando banho no bebê, se a gente começa a mexer muito no órgão sexual desse bebê, esse bebê fica excitado. Vejam, pessoal, esta excitação é inconsciente e Freud determina isso muito bem, que todas estas fases vem do inconsciente do bebê. O bebê não está consciente dizendo, olha, eu quero ficar excitado. Ele fica excitado por quê? Porque ele também sente erotização, ele sente também prazer no seu próprio corpo, quando mexemos no corpo do bebê. Agora, uma coisa interessante é que essas coisas acontecem na nossa vida e a gente também não tem muito, não paramos muito para pensar. Nós só pensamos, quando falamos de sexualidade, na fase da puberdade. Por quê? Porque o objeto de prazer é o nosso próprio corpo. Ou quando a gente começa a observar e a desejar o outro. E segundo Freud, existe também na sexualidade infantil o complexo de Édipo, tanto masculino quanto feminino. O complexo de Édipo, tanto masculino quanto feminino, é a concorrência pela figura ou materna ou paterna. Veja, a menina, por exemplo, que já é um complexo de Édipo feminino, ela concorre com a figura da mãe.
O menino às vezes fica tão preso à figura da mãe, por quê? Porque a mãe amamenta, a mãe abraça, a mãe fica perto o tempo todo, que ao ver a figura do pai, esta figura representa uma concorrência para ele, né? Então, por isso que Freud começa a colocar em questão este complexo, que é o complexo de Édipo. E a criança só vai se desvinculando da figura do pai ou da figura da mãe quando ela realmente entra no mundo social, né? No mundo que é mediado por pessoas. Ela vai se desprendendo da figura da mãe, no caso do menino, e do pai, no caso da menina. Inicialmente, o bebê, ele sente um prazer, pessoal, que inicia-se aonde? Na boca. Sua zona erógena, segundo Freud, e que isto vai se transferindo para o ânus e depois para o órgão sexual. Na puberdade, o outro é o objeto de desejo. Como Freud era médico, ele começou a postular isso muito bem. Ele trabalhava com fisiologia humana, ele observava o corpo humano e ele coloca essas questões muito claras para a gente poder estar pensando. Veja, são questões do ponto de vista fisiológico que a gente começa a analisar e leva para o mundo real hoje em dia. Hoje nós temos uma necessidade, enquanto adulto, de olhar para o outro, porque nós sentimos desejo pelo outro, nós sentimos vontade de apreciar o outro. E quando o outro nos chama a atenção, o que a gente faz? A gente logo pensa, né? Pensa no outro enquanto objeto. Foi isso que ele começou a postular. Com isso, ele trabalhou muito bem essa questão do inconsciente. Vejam, Freud determina os elementos da personalidade humana. Vejam, ele diz assim, que existe o id. O id é o reservatório da energia psíquica e é onde se localizam, entre aspas, lógico, as pulsões. Veja, uma palavra diferente. As pulsões sem censura moral e é regido pelo princípio do prazer. O ego é a razão e é uma razão que busca equilibrar o id e o superego. É direcionado pelo princípio da realidade, procura dar conta dos interesses da pessoa. As funções básicas como percepção, memória, sentimentos e pensamento. O superego determina a moral, sentimentos de culpa, remorso. Com esses estudos, Freud determina esses elementos da personalidade humana. E ele diz assim, olha, nós temos o id, o ego e o superego. O id é aquele momento que nós não temos censura nenhuma. Por exemplo, quando você fica sabendo que uma pessoa, né, faleceu e é um ente muito querido e muito próximo seu, você observa muitas vezes as pessoas se descabelando, né? Gritando, vamos dizer assim, ficando nervosas. Por quê? Porque é o id desta pessoa que está vindo à tona. É aquela coisa do tipo, aquela pulsão, aquele momento sem pensamento, né? Irracional. A pessoa perde a razão. O ego é aquele momento, pessoal, racional, é o equilíbrio. E às vezes a pessoa fala, meu Deus do céu, fiz uma confusão, não era para eu ter perdido a minha cabeça. Já ouviram falar isso? E também o superego é aquele momento que é um momento de remorso, de culpa, quando fazemos as coisas e pensamos, poxa vida, não era para eu ter feito isso. E a psicanálise está no nosso dia a dia. Vejam, nós temos pessoas que têm atos falhos, que é aquela pessoa que às vezes possui um valor revelador de algo que a pessoa
tenta ocultar. Já repararam que muitas pessoas, às vezes, têm alguns atos falhos? O que sejam esses atos falhos? Aquela coisa do tipo, eu quero ocultar alguma coisa, mas parece que aquela coisa que eu quero ocultar está transparente. Já perceberam isso, pessoal? Isso são atos falhos da pessoa. Temos também os lapsos, que são aqueles esquecimentos. Tem pessoas que estão conversando com você e diz assim, nossa, eu me esqueci, o que eu ia falar mesmo? Eu esqueci. Esses esquecimentos são os lapsos que nós temos no nosso aparelho psíquico. Os sonhos, veja, que Freud diz que é o momento em que este inconsciente se reorganiza. A racionalização, que é aquela razão, né? E é uma razão que está a serviço do irracional. Ou seja, a gente toda hora utiliza a cultura ou o saber científico. A projeção, a confluência de distorções, né? Do mundo externo e interno. Tem gente, por exemplo, que faz uma projeção, né, do indivíduo, do mundo externo, sem a percepção do que foi projetado. Quantas vezes nós já projetamos estas coisas, fizemos aquelas projeções, olha, será que tal pessoa é muito competente mesmo no nosso trabalho? E aí, às vezes, a gente fica pensando isso, né? Como que a gente consegue fazer essas projeções? E nós levamos isso para o nosso dia a dia, não tem jeito, porque a psicanálise, ela está presente no nosso dia. Veja, também nós temos reação de conversão, que são aquelas doenças que são inexistentes fisicamente, mas com sintomas. Veja, também temos doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças, pessoal, que as pessoas sentem sintomas e são doenças que vão se somando. O deslocamento, segundo Freud, diz assim, que é uma satisfação modificada dos impulsos e desejos. E Freud postula muito bem essa questão do inconsciente, dizendo, olha, reparem, isso aqui é o nosso iceberg. A ponta deste iceberg que está fora é o meu consciente. Ou seja, aquilo que é revelador, que está realmente posto, onde eu posso se lembrar claramente, é o meu consciente. O meu pré-consciente está nessa região aqui, ó. É o meu ego, é a minha razão, é o meu equilíbrio, né? Então, aqui está o meu ego e o meu superego. E lá nas profundezas, vamos dizer assim, está o meu inconsciente, aquilo que eu não tenho acesso, tá certo? Vejam, essa parte é muito importante para a gente entender Freud. Freud postula o inconsciente e ele vai buscar neste inconsciente uma forma de tratar o paciente, porque a psicanálise ela tem este objetivo, tratar o paciente através do inconsciente. Por isso é que ele trabalhava com pessoas que pensavam que tinham atitudes bem obscuras, pessoas que tinham atitudes estranhas, ok? Eu convido a vocês a participarem do nosso primeiro quiz. É direcionado pelo princípio da realidade. Procura dar conta dos interesses das pessoas. As funções básicas, percepção, memória, sentimentos e pensamento, refere-se ao alternativa A, id, alternativa B, ego, alternativa C, superego e alternativa D, sentimento.
Parabéns para você que escolheu a letra B. É isso mesmo, é o ego. O ego é a razão, é o equilíbrio. E este equilíbrio é dado pelo pensamento, pela memória, pela percepção. Parabéns para você. A dica de leitura de hoje é o livro Mensagem Subliminar. As relações contidas nesse ensaio vão trazer um misto de decepção, indignação e repúdio a toda forma de mensagens subliminares, em especial as dirigidas às crianças. Neste segundo bloco, discutiremos o behaviorismo, esta tendência teórica da psicologia. Mas o que é mesmo o behaviorismo? Vejamos. O behaviorismo, chamamos de behaviorismo ou de comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental ou análise do comportamento. Toda vez que falamos de behaviorismo, falamos de comportamento. Análise experimental do comportamento, teoria comportamental, análise do comportamento. Veja, estamos diante de um comportamento, diante de ações que são observáveis. O behaviorismo foi inaugurado pelo americano John B. Watson. Foi o Watson que inaugurou o behaviorismo. E behaviorismo veio de behavior, do inglês comportamento. Qual é o objeto de estudo do behaviorismo? O próprio comportamento. E dentro deste comportamento existe uma linha conhecida como a linha do behaviorismo metodológico. Por que é metodológico? Porque é dado através desta relação estímulo-resposta. Estímulo é S porque vem do inglês, estímulos, resposta, o próprio comportamento. E o Watson chamou esta relação de comportamento respondente. Por que é comportamento respondente? Porque é nesta relação estímulo-resposta. Por exemplo, se baterem na minha mão, eu vou gritar ai. Veja, por quê? Porque é incondicionado. Eu não tenho controle sobre este comportamento. Este estímulo de bater, que doeu, e esta resposta de dizer ai, né? Por quê? Porque doeu mesmo, é incondicionado. Um outro exemplo, quando estamos descascando cebola, né? A cebola me faz lacrimejar. Por quê? Porque é um estímulo que é incondicionado. Eu não tenho controle sobre esta relação. O estímulo, a cebola, me faz chorar, ou seja, me faz lacrimejar. Eu não consigo conter as minhas lágrimas. São todos estímulos incondicionados com respostas incondicionadas. Portanto, o meu comportamento é um comportamento respondente. Ele responde àquele determinado estímulo. E o behaviorismo foi fundado em 1913. Por quem? Por Watson. Quais são as premissas básicas desse behaviorismo, desta teoria? Formar uma psicologia científica que lidasse exclusivamente com atos comportamentais, vejam, observáveis e passíveis de descrição objetiva. O Watson não estava interessado numa psicologia mental. Ele estava interessado em ações que fossem observadas. E é por isso que ele diz que, diante de um determinado estímulo, elicia-se um determinado estímulo, elicia-se, que é o termo correto, uma resposta R, ou um comportamento. E ele aboliu qualquer termo ou conceito mentalista. Imagem, sensação, mente, consciência, sentimento. O Watson não estava interessado numa psicologia
que fosse uma psicologia interna do sujeito. Ele estava interessado em eventos observáveis, mensurados, eventos demonstrados, onde ele pudesse observar e dizer o que era. Veja, e ele estava interessado somente nesta relação estímulo-resposta. Diante daquele estímulo, a resposta R aparecia. Ele dizia que era um método observável do comportamento. São as ações do indivíduo. Qual era o objetivo deste behaviorismo para o Watson? Previsão e controle do comportamento por um meio complexo de estímulo-resposta. Olha aqui a relação SR, estímulo-resposta. O método utilizado por Watson era a observação e o reflexo condicionado. Toda esta história do reflexo condicionado começou com Pavlov. Pavlov era um cientista russo que começou estudando estas relações estímulo-resposta. Então ele pegou um cachorro, colocou no seu laboratório e começou a medir a quantidade de saliva deste cachorro. Ou seja, ele apresentava o alimento, que era um estímulo incondicionado, o cachorro salivava e ele media as gotas de saliva. Teve um momento que ele foi entrar no seu laboratório e tocou uma sirene, uma campainha, e o cachorro começou a salivar. O que ele descobriu? Ele descobriu os estímulos condicionados, que é um estímulo que assume a função de um estímulo incondicionado. E isso está presente até hoje. Naquele momento que aquela campainha assumiu a função da comida, o cachorro começou a salivar. Vejam, pessoal, isso está presente na nossa vida. Quando a gente tem o nosso cachorrinho e a gente quer que ele saia da sala onde nós estamos, por exemplo, a gente leva um biscoitinho, joga para o quintal, ele vai atrás. Aí, de uma outra forma, a gente faz a mesma coisa. Tem uma outra maneira que a gente vai fazendo a mesma coisa. Vai chegar um momento que você só aponta para ele fora e ele sai. Por quê? Porque ele está condicionado. Esta condição, naquele momento que você diz fora e aponta para ele, ele sai, porque ele foi condicionado. O seu dedo de apontar assumiu o lugar daquele estímulo que era o biscoito. Por isso que a gente diz estímulo condicionado. E é reflexo condicionado porque é a relação entre o estímulo condicionado, no caso do cachorrinho sair fora, você apontar e ele sair fora, e a resposta desse cachorrinho, que é sair mesmo. Então, a relação entre o estímulo e a resposta, a gente chama de reflexo condicionado. Mas, após o Watson, aparece um outro psicólogo de extrema importância, que é o Skinner. E Skinner diz assim: ele tem uma linha de estudo muito diferente da de Watson, porque ele trabalha com behaviorismo radical. Ele diz assim, olha, eu não vou negar que a relação R-SR exista, mas alguma coisa aqui para frente acontece. E esta alguma coisa, ele chama de comportamento operante, que é uma outra relação. É a relação resposta-consequência. Ele diz assim, o sujeito opera sobre o ambiente. E ao operar pelo ambiente, este ambiente muda as ações desse sujeito. Ou seja, o que ele quis dizer? Que ao mudar as ações do sujeito, o sujeito também sofre as consequências que ele exerceu sobre esse ambiente. Skinner postula o comportamento pelas consequências. É um comportamento operante. Por que é operante? Porque ele é voluntário. Você pode controlar este comportamento, prever e controlar. Ao prever e controlar, você está diante deste comportamento que é operante. Por exemplo, eu levanto o braço, eu abaixo o braço, eu vou acender a luz no interruptor.
Ao fazer isso, eu estou diante de um comportamento operante. Por quê? Porque eu nunca acendo a luz da mesma forma que eu acendi da primeira vez. E houve um encadeamento de comportamento. Eu andei até a porta, eu acendi o interruptor, eu coloquei a mão na maçaneta, puxei a porta e saí. Quantos comportamentos eu poderia estar mensurando para vocês? Uma série de comportamentos. Por quê? Porque são comportamentos operantes, né? Eu estou operando sobre o ambiente e ao operar sobre o ambiente, eu sofro as consequências da minha própria ação. B.F. Skinner defendia um sistema empírico, né? Sem estrutura teórica, ele não tinha nenhuma teoria para a condução de uma pesquisa. Ele estudava as respostas buscando descrever o comportamento e não explicá-lo. Ele não queria explicar, ele tinha como objetivo descrever esse comportamento. E ele tratava o comportamento observável. Estabelecia relações funcionais entre o estímulo controlado pelo pesquisador e a resposta do organismo. Estudava sujeito único e não duvidava das condições mentais ou fisiológicas internas. Apenas não aceitava a sua validade no estudo científico do comportamento. Skinner dizia assim, olha, eu não nego que exista eventos mentais, que ele chamava de evento ou mundo sob a pele. Ele dizia, olha, eu não estou negando que existam eventos mentais, eu só não consigo mensurar esses eventos. Então, veja, se você não me dizer o que você está sentindo, eu não consigo dizer para você qual tipo de comportamento que você está tendo. Então, Skinner estudava sujeito único, ele não tinha um referencial teórico e nos seus estudos ele até dizia, olha, as coisas já estão postas, eu só sistematizei. Vejam, este psicólogo deu uma contribuição enorme para a psicologia. Ele mensurou comportamentos humanos e ele trabalhou com seres infra-humanos, ratos, pombos, e ele conseguiu determinar ou sistematizar um corpo de conhecimento, que é o conhecimento do comportamento operante. O comportamento operante, segundo Skinner, ocorre sem qualquer estímulo antecedente externo observável. Eu não preciso ter estímulos no ambiente, só estímulos no ambiente, para determinar o comportamento operante. Por quê? Porque, vejam, vocês devem estar se perguntando, mas como se o organismo entra em contato com o ambiente? Mas ele também tem ambiente interno, pessoal. Vejam, por exemplo, quando a gente sente fome, o que acontece com o nosso organismo? Nós sentimos dor no estômago. Por quê? Porque nós temos naquele aparato biológico a falta de alguma coisa. Então, na ausência do alimento, o meu corpo responde como fome, né? Eu sinto fome, eu sinto vontade de ingerir alguma coisa. O próprio pensamento que nós temos é um comportamento operante. Veja, não está no ambiente externo, mas está onde? No meu ambiente interno. Então, eu não preciso de ter estímulos no ambiente concretos para eliciar um comportamento e este comportamento ser operante. E este comportamento deste organismo atua aonde? Sobre o ambiente. O tempo todo eu estou atuando no ambiente. A força de um comportamento operante aumenta quando em seguida recebe um estímulo reforçador, que é a lei da aquisição. Veja, eu tenho um estímulo que vai eliciar uma resposta. Esta resposta tem um estímulo que é consequente, que a gente chama de consequência,
E esta resposta pode voltar a ocorrer se ela for reforçada. Skinner concluiu que todos estes comportamentos são operantes porque o indivíduo opera sobre o ambiente. E ele determinou isso através da onde? Da sua caixa, que a gente chama caixa de Skinner. Ele colocava um ratinho aqui, privava este animal de água ou de comida, vamos considerar a água, e nesta caixa tinha uma barra. E o ratinho tinha que descobrir como que ele fazia para obter água. Ele estava com sede, então, acidentalmente, ele batia o rabo nessa barrinha. E aí pingava uma gotinha. Ele descobriu que naquela barrinha, ao bater ali, pingava uma gotinha de água. O que acontecia? Chega um momento que ele começa a aprender a bater nesta barrinha. E depois, com o passar de algum tempo, ele começa a bater com as duas patinhas. Ou seja, ele aprendeu, ele foi reforçado a obter água. Neste momento, Skinner determina o reforço. E este reforço, ele tanto pode ser positivo quanto negativo. Veja, como que eu reforço um comportamento positivamente? É quando eu adiciono um estímulo no ambiente. O professor faz muito isso. Parabéns, vocês foram muito bem na minha prova. Parabéns, isso mesmo, perfeito. Eu estou reforçando vocês a irem sempre bem na minha prova, a entregarem todas as atividades. Por quê? Porque eu estou adicionando um estímulo no ambiente e este estímulo reforçador está aumentando a probabilidade de vocês fazerem mais lições, por exemplo. Eu também posso reforçar um comportamento negativamente, por exemplo. O que é isso? Reforçar um comportamento negativamente é quando eu retiro um estímulo aversivo do ambiente. Eu aumento a probabilidade de ocorrência daquela resposta. Veja, quando eu estou com dor de cabeça, o que eu faço? Eu vou lá e tomo um comprimido. A maioria das pessoas fazem isso, estão com dor de cabeça muito forte, toma um comprimido. O comprimido vai retirar esse estímulo, que é a dor de cabeça, que é um estímulo aversivo do meu ambiente, do meu corpo. Né? Nós temos um ambiente interno, então retira este estímulo que é aversivo. Então, toda vez que eu sinto dor de cabeça, eu vou lá e tomo um comprimido, porque aumenta a probabilidade da dor de cabeça desaparecer. Quando eu estou na chuva, por exemplo, o que eu faço? Eu abro o guarda-chuva, porque o guarda-chuva retira aquele estímulo que é a chuva, que talvez seja muito aversivo para mim. E nesta questão do estímulo, tanto negativo, eu tenho dois outros procedimentos também que pode emergir. Um deles é o comportamento de esquiva. É quando eu atraso um comportamento. Veja, tem um estímulo que está aversivo no ambiente, por exemplo, a prova de psicologia. Eu sei que tem uma prova marcada para o dia X, então eu vou me atrasando até chegar no final da prova. O que acontece? O professor vai falar para mim assim, olha, você vai ter que fazer outro dia. Quer dizer, eu atrasei, eu utilizei de um procedimento que é o atraso na chegada da prova. Então eu estou me esquivando. Um outro procedimento utilizado pelo indivíduo, além da esquiva, é o da fuga. Ou seja, tem prova de psicologia marcado para o dia X e eu não apareço na prova. Por quê? Porque aquela prova é um estímulo aversivo para mim, eu fujo completamente. A diferença da esquiva para a fuga é que na fuga, às vezes, eu não tenha mais a chance de fazer a prova. Na esquiva, eu chegando atrasado, eu também posso fazer a prova um outro dia. E posso também lucrar com isso, porque eu posso rever a matéria, conversar com meu colega, saber o que caiu na prova, enfim, eu tenho algumas vantagens. E, além de reforçar um comportamento, eu também posso puni-lo.
Veja, e eu tanto posso punir positivamente, quanto posso puni-lo negativamente. Como é que eu faço isso? Por exemplo, quando eu puno positivamente, eu adiciono um estímulo que é aversivo no ambiente. Quando, por exemplo, a mãe pede para o seu filho fazer alguma coisa, e aí ela diz assim, olha, você não fez direito, você vai levar umas palmadas. Essas palmadas é um estímulo aversivo, ela está punindo o seu filho. Quando o professor diz assim, olha, você não fez a lição, então você não vai sair para o intervalo, ele também está punindo, só que ele está punindo negativamente. Por quê? Porque ele está retirando um estímulo que é um estímulo reforçador do ambiente desta criança. O recreio é reforçador. Então, o que acontece? Ele diminui a frequência daquele comportamento voltar a ocorrer. E tudo isso foi determinado por Skinner. Skinner determinou essas coisas através do comportamento operante. E só para a gente fazer o fechamento deste segundo bloco, há dois tipos de comportamentos. O respondente, que é dado através da relação estímulo-resposta, é um comportamento involuntário, porque eu não tenho controle sobre. E o operante, o comportamento operante de Skinner, que é aquele comportamento dado na relação RC, ou seja, um comportamento onde o indivíduo opera sobre o ambiente e sofre as consequências de sua ação. Este comportamento é um comportamento voluntário, ok? Eu convido a vocês, nesse momento, a participarem do nosso segundo quiz. Quando falamos de comportamento, seja ele voluntário ou involuntário, estamos nos referindo à teoria alternativa A, psicanalítica, alternativa B, evolucionista, alternativa C, marxista, alternativa D, behaviorista. Parabéns para você que assinalou a letra D. É isso mesmo. É behaviorista a teoria. Por quê? Porque nós estamos falando de comportamento tanto voluntário como involuntário. Esta questão estava muito fácil. Parabéns para você. Neste terceiro bloco, discutiremos a Gestalt. A Gestalt é uma teoria da psicologia e ela também tem a sua contribuição. A Gestalt foi inaugurada por Max Wertheimer e também os seus colaboradores, como Vaughan Kohler e Kurt Koffka. Esse termo Gestalt vem do alemão e é um termo de difícil tradução. Veja, se é de difícil tradução, a Gestalt foi denominada, como a psicologia da forma ou configuração. Toda vez que a gente falar em forma, a gente está falando de Gestalt. Os gestaltistas defendem que o sujeito organiza a experiência do meio a partir das suas estruturas inatas. E o objeto de estudo para os gestaltistas é a percepção. Então, o sujeito interage com o meio. É o sujeito que interage. A Gestalt é esta psicologia da forma, da configuração. Então, toda vez que estamos diante de uma forma, estamos diante da Gestalt. E os gestaltistas diziam o seguinte, que o sujeito interage com o ambiente através da onde? Da percepção. A percepção humana é o objeto de estudo da Gestalt.
E os gestaltistas diziam o seguinte, que existe um campo psicológico de todo ser humano, que é um campo de força, que nos leva a procurar a boa forma. E aí eles determinam a proximidade, semelhança, fechamento, como os princípios da organização perceptual. O que vocês estão vendo agora, eu gostaria que vocês contassem as bolinhas pretas. Vocês conseguem contar essas bolinhas pretas? Veja, como é difícil contar essas bolinhas pretas. Por quê? Porque a nossa percepção não permite que isso aconteça. Por quê? É como se elas estivessem movimentando. E eles diziam o seguinte, se este campo perceptual nos leva a procurar a boa forma, nós temos como proximidade os elementos mais próximos tendem a ser agrupados. Então, quando a gente olha para esse conjunto aqui, ó, a nossa própria percepção humana já vai agrupando esses elementos, ok? Também nós temos a semelhança. Os elementos semelhantes são agrupados. Olha, veja, nós temos aqui elementos que são semelhantes, que foram agrupados de uma vez só. E também nós temos uma capacidade de fechamento. O que é isso? Ocorre uma tendência de completar os elementos faltantes da figura. Então, veja, a figura tem algumas aberturas, ok? E a nossa mente humana vai fechando. E uma coisa muito interessante que a Gestalt tem são esses princípios perceptuais em relação à figura a fundo. Veja, há uma tendência da nossa percepção em buscar a boa forma, ok? E esta boa forma vai permitir a relação da figura a fundo. O que vocês estão vendo nessa figura? Vejam, nós estamos vendo rapidamente 3 objetos, ok? Um é um rosto, olha aqui, ó, a face de um rosto, né? E o outro, também nós temos uma outra pessoa, olha aqui, ó, aqui eu tenho nariz, boca, queixo, né? Então eu tenho 2 pessoas, 2 faces, 2 rostos e aqui no meio eu tenho um vaso. Então veja, um vaso e 2 pessoas. Quem determina isto? É a Gestalt. Concluindo, o que a gente pode dizer então sobre a Gestalt? Que o cérebro é um sistema dinâmico em que todos os elementos ativos interagem em determinado momento. A área visual do cérebro não responde separadamente os elementos individuais do estímulo visual, conectando-os mediante algum processo mecânico de associação. Ao contrário, os elementos similares ou bem próximos tendem a combinar, e os elementos diferentes ou distantes a não se combinar. A gente diz que a Gestalt, ela também é conhecida como a aprendizagem por insight. Vejam, pessoal, a Gestalt nos permite isso, olhar para um objeto e determinar a sua forma. Naquele slide que eu apresentei a vocês sobre as 2 pessoas e o vaso, a gente consegue perceber que tem 3 objetos, 2 faces e um objeto central que é o vaso, né? O que isso representa para nós que estamos estudando a Gestalt? Que a nossa percepção inata foi capaz de determinar a boa forma. E a Gestalt também é conhecida como a psicologia do insight, né? A psicologia que, através do insight, ocasiona a aprendizagem. Então, é aquela luz que aparece, sabe? Aquela coisa do tipo,
olha, apareceu, agora eu sei que forma que é, agora eu sei que objeto que é. Então tem gente que não consegue visualizar, mas ao prestar atenção, ao olhar, ao observar, ao analisar, vem o insight, vem aquele momento que aparece aquele objeto na sua mente, ok? Só para a gente poder fazer uma breve retomada de tudo que nós falamos de 3 grandes teorias. Nós falamos da psicanálise, que tem o objeto de estudo, que é o inconsciente. Falamos do behaviorismo, que o objeto de estudo é o próprio comportamento. E também falamos da Gestalt, que o objeto de estudo é a percepção. Agora eu convido a vocês a participarem do nosso 3º e último quiz. Situações que dificultam o processo de aprendizagem, porque não permitem uma clara definição da figura fundo, impedindo a relação parte-todo, são chamadas pela Gestalt de: alternativa A, inconsciente; alternativa B, reflexo; alternativa C, insight; alternativa D, razão. Parabéns para você que assinalou a letra C. É isso mesmo. Quando a nossa percepção consegue perceber a figura a fundo, estamos diante do insight. Parabéns para você. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma. A plataforma é um espaço de construção de saberes, um espaço de aprendizagem. Portanto, é necessário que vocês consultem o material impresso e não deixem de realizar as atividades propostas. Na próxima aula, discutiremos a psicologia sócio-histórica. A gente se encontra lá. Até a próxima aula.